Eu passaria inicialmente a palavra aqui para a Juliana e para a Francis, para alguns comentários, mas o Wilson está com um compromisso lá no Ministério e ele vai ter que se ausentar, então vou aqui fazer a cortesia de ceder a palavra ao Wilson e ao Kleber na sequência. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Tá? Então, aí, representando o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, que, em função de outros compromissos, não pôde estar aqui. E, segundo, cumprimentar o doutor Júlio, com a sua equipe, a Juliana e a Francis, né, pelo trabalho, pela clareza do trabalho enfim, o conteúdo do trabalho que a gente observou ao longo da apresentação feita pelo doutor Júlio. Segundo, a gente fica um pouco à vontade de olhar esse trabalho, porque, coincidentemente, eu tenho assim, um histórico de trabalho aqui dentro do Distrito Federal, nessa área de produção agrícola. Né? E o Kleber aqui, seguramente, né, ele sim, talvez eu um pouco menos, mas ele sim tenha contribuído para chegar nesses níveis de produtividade que você tem hoje dentro do Distrito Federal, porque deve ser aí alguns anos, né, de extensão rural, acho que ainda está lá na ativa na Emater, e o meu período foi de 83 a 87, aí eu fui para o Ministério. Enfim, então, se você pegar isoladamente os números do Distrito Federal, você vê que as produtividades, embora você não tenha tanto peso no âmbito nacional de área, né, talvez aí uns 2% da área, aproximadamente, e uns 4% na produção nacional, do total de grãos, mas na produtividade, isoladamente, se você pegar feijão, segunda e terceira safra, tá, o milho e a soja, o Distrito Federal é o que tem os maiores índices de produtividade. De todos esses três produtos. E é significativamente mais elevado do que o segundo melhor aí. Então, como o doutor Júlio frisou aí nas considerações finais, isso aqui eu agregaria a tudo que você falou da importância ali, que o Distrito Federal é uma vitrine para o mundo, sabe? Dado o alto nível tecnológico que se utiliza nas lavouras daqui. E como todas as embaixadas estão aqui representadas, quando nós recebemos delegações de diversos países para conhecer esse mundo agrícola brasileiro, nós não precisamos nos afastar muito, no caso de soja e milho, daqui do Distrito Federal. Né? Você leva o PADEF aí, talvez até Cristalina, um pouco fora aí do DEF, mas em Cristalina você mostra uma realidade do que se faz no âmbito nacional, praticamente, em termos de produção de grãos. E dois fatos assim, bem recentes que a gente gostaria de enfocar é o caso do milho e a soja, que respondem, ele mencionou também, por 85% de toda essa safra de grãos. Se você agregar o arroz, você chega a 91%. Né? Enfim, mas os produtos que têm uma grande transação no mercado mundial e no consumo doméstico, porque esses dois produtos são não só importantes na alimentação direta, mas, sobretudo, no arraçoamento de animais. Né? Então, e a tendência disso de fato, crescer. Essa demanda por milho e soja ela vai continuar crescendo, até porque, para o milho, em ano muito, muito recente, ele passou a ter uma alternativa que é capaz, é bem possível que agora, nesse ano, a gente intensifique isso, no Centro-Oeste, no Mato Grosso, que é a utilização do milho para a produção de etanol, que aconteceu nos Estados Unidos aí há 4 anos atrás, 5 anos atrás, vem acontecendo. E no Brasil, em função da safra americana, pode ser que o preço ele caia, se reduza, já está sendo 10, 10,5, R$8 uma saca no Mato Grosso, um preço mínimo de 13,50, me parece. Então, uma decisão racional do produtor seria canalizar um pouco dessa produção para a produção de milho, de etanol. Tá? Tudo bem, pode ter aqueles questionamentos do ponto de vista justo, socialmente é correto. Bom, economicamente, a decisão é correta. Tá? Se estivesse nessa situação lá e tivesse oportunidade, possivelmente tomaria uma decisão dessa. Bom, então, milho... eu ia mencionar que milho, a segunda safra de milho, não é o caso do Distrito Federal, mas no âmbito nacional, que a gente chama de safrinha, ela hoje é a safra mais importante. Nesses últimos 2 anos, virou safrona. Então, você planta milho no segundo ciclo.
em função de soja precoce, que você colhe aí em janeiro, então, na sequência, planta milho. Virou a safra mais importante do Brasil. Outro fato, considerando a região toda, né, de influência de Brasília, é algodão. Algodão é uma cultura que, nesses 10 anos, ela mudou de eixo. Ela sai, você também frisou isso, Júlio? Ela sai da região sudeste, um pouco aqui de Goiás, também era muito forte, esse sudoeste goiano, o Paraná, né, e sul do Mato Grosso do Sul, e vem a ocupar lugar forte num outro padrão tecnológico, em grande escala, na região da Bahia, ali no oeste baiano, e no Mato Grosso, e um pouco no Mato Grosso do Sul também, e Goiás. Esse hoje é o eixo do algodão. Então, esses 3 produtos, milho, soja e algodão, que são commodities, né? Então, eu digo assim, para o Brasil, ele é extremamente importante, embora nós sejamos o 4º produtor mundial de grãos, mas, na exportação desses produtos, nós estamos aí primeiro ou segundo, sobretudo soja e milho, né? E outros produtos, açúcar, como ele mencionou, tem café, tem carne de suínos, de suínos nem tanto, mas de aves e de pecuária também é bastante relevante. E, mais ainda, com toda essa variação, esse crescimento que você teve nesse período que foi analisado, o potencial de você crescer mais ainda, ele é muito forte, porque a demanda mundial está crescendo, por causa de aumento de renda na China, sobretudo, nos países, né, asiáticos, e o país que hoje reúne condições de áreas, e clima e tecnologia para expandir ou para atender essas demandas que vem aí crescente, é o Brasil. Tá? Talvez um pouco de área aí também para milho e soja na Ucrânia, milho, eu acho. E a África tem alguns países, Sudão, Angola, Moçambique, que também tem áreas para serem que podem vir a ser ocupadas, mas estão 30 anos atrasados em tecnologia em relação a nós. Tá? Então, por tudo isso, e aí, Júlio, eu acho que, como você mencionou, os produtos mais de consumo da alimentação, como mandioca, hortigranjeiro, isso aí, eu penso que esses produtos, essas commodities, elas não deveríamos ter tanta preocupação, porque elas não competem diretamente com soja e milho. Eu acho que são áreas distintas e um público, aí, no caso, ele é mais de hortigranjeiro, de mandioca, é um público diferente. O sujeito que se dedica a soja e grão, ele é realmente um produtor de soja e milho, ele é de soja e milho. O de arroz, ele produz arroz, a não ser no centro-oeste, mas no sul é arroz. Temos uma dificuldade muito grande para tentar mudar um pouco aquela matriz de arroz no Rio Grande do Sul, e não conseguimos. É uma cultura, é toda a identidade da região, e é complicado. Tá? Mas eu acho assim, as bordas da região amazônica, todo o esforço que nós temos feito no âmbito do Ministério da Agricultura, às vezes com algumas parcerias com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Casa Civil coordenando tudo isso, é de que você expandir produtividades nas áreas já ocupadas. Tá? E sempre com cuidado de não entrar na Amazônia. O discurso que a gente faz aqui e para fora é que não precisamos disso, não precisamos. Agora, também não podemos entrar num discurso de que o cerrado não possa ainda ser desmatado, tá? Porque nós ainda estamos aquém do que a legislação permite desmatar. E a oportunidade para nós, para o Brasil, está escancarada e nós não podemos perder. Tá? Então, nesses próximos anos aí, seguramente a gente tem muito que crescer, que expandir, e, enfim, a demanda está focada no que acontece aqui. E eu acho que depende de nós mesmos. Não dá para transferir para outro país ou coisa. Nós, problemas internos aqui de logística, de infraestrutura, nós estamos agora um programa de armazenagem para tentar equilibrar essa capacidade de armazenagem com produção nos próximos 5 anos. E, enfim, e tem todo o PAC aí, que está em execução, que a gente pretende melhorar as condições fora da propriedade rural, porque dentro da propriedade eu acho que a gente está bem, em termos de tecnologia, de gestão e disponibilidade diária. Então, eu penso que, assim, olha, o momento é esse, sabe, para crescimento, e nessa área toda aqui, que tem o papel, você falou Matopiba, Mapitoba, tá? É aí que a coisa vai acontecer com mais vigor. E eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de alinhar essas políticas para em prol disso aí mesmo, sabe? Que é riqueza, é divisas, é emprego, é interiorização de desenvolvimento, é emprego, sobretudo. Então, eu acho que estamos um bom caminho, e muito aí a percorrer, e um horizonte bastante positivo. Mais uma vez, cumprimento os
os autores do trabalho, são os três aqui, né, doutor Júlio, Juliana, Francis, meu amigo Kleber, da Extensão. Tive o prazer de trabalhar 4 anos e sei que ele está lá ainda à frente da Extensão. E, no mais, Júlio, peço desculpa pelo secretário não poder ter comparecido e, no que couber aí da gente trocar alguns conhecimentos também, estamos à disposição na Secretaria de Política Agrícola, no Ministério da Agricultura. Obrigado, Júlio. Eu lamento que realmente eu tenho um compromisso que está para as 11 horas, mas eu acho que tem um pouquinho mais. Obrigado, viu? Vamos passar, então, agora aqui para o Kleber. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Júlio, Juliana, Francis e Wilson. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite feito à Emater. O doutor Marcelo Piscin não pôde estar presente e, de última hora, agora me pediu para representá-lo. E eu não vou estender a minha fala. Na verdade, eu quero apenas parabenizá-los pelo trabalho, dizer que esses dados, né, são fontes muito importantes para consultas e também para a formulação de uma política, né, agropecuária aqui para o Centro-Oeste. Então, muito obrigado e um bom dia. O Marcelo Piscin, né, tem sido um parceiro nosso aqui, né, de todo. Ele esteve aqui presente no ciclo de debate que a gente realizou. Ele esteve aqui também numa reunião onde a gente fez uma discussão aqui com os prefeitos, né, da nossa área metropolitana. Também esteve aqui nesse auditório. Então, tem sido, né, um parceiro importante, né, nessa junção de interesses, né, onde a Codeplan tem procurado atuar nessa região metropolitana ou na região geoeconômica, e onde a Emater também tem buscado fazer o mesmo, né? A gente esteve junto lá na inauguração do escritório da Emater DF em Cristalina. A Emater tem estado presente em outros municípios, né, dando apoio, outros municípios da área metropolitana, né, dando apoio aos agricultores familiares, aos assentados da reforma agrária, em função do fato do governo de Goiás, da Emater de Goiás, não lá está fazendo o papel dela. Então, a Emater DF tem socorrido, né, esses agricultores e tem sido, né, um parceiro aqui a todo momento. Eu vou, então, aqui passar para a Juliana e para a Francis para os comentários, e depois a gente abre aqui, inicialmente, para os colegas da imprensa e depois para o conjunto do auditório. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de ressaltar essa integração que agora está acontecendo, né, da Emater, do DF está atuando nos municípios do entorno, ressaltar o crescimento da produção dos municípios do entorno. Aqui nós temos, e a gente aqui na Codeplan, a gente chama de área metropolitana, né? O professor Aldo está ali, já me olhou, é área metropolitana para nós. Mas ressaltar a importância dos municípios de Cristalina, o Júlio destacou isso na apresentação dele. É um município que tem o maior PIB agropecuário do Brasil, está na nossa área de influência, né? Lusiânia também, e são municípios muito próximos. Então, eu acho que uma ação mesmo do governo, né, no sentido de capitanear, em termos de aporte tecnológico, né, e de infraestrutura, pode ser uma saída, né, para a gente passar a integrar mais o Distrito Federal com esses municípios, não só pela via administrativa, mas também nesse setor produtivo, que é bastante importante, né? Vou passar agora para a Francis. Então, bom dia a todos. Eu gostaria assim, de cumprimentar os nossos convidados que aqui compareceram, né? Para a gente é muito importante estar fazendo esse diálogo com vocês, né? E levantando esses dados. E quando o Júlio falou aqui da presença do presidente da Emater aqui, eu queria até dizer que, em algum momento, acho que na última vez que ele esteve aqui, ele até falou da importância de se fazer esse estudo. Então, a gente assim realmente está concretizando isso agora.
a nossa familiaridade com esse tema, realmente, praticamente, a gente não estava familiarizado com isso, mas foi assim muito importante, porque a gente já vem no Núcleo de Desenvolvimento Regional fazendo um estudo de toda essa área que a gente entende, né, por área metropolitana, também a questão da RID, que a gente já vem desenvolvendo um trabalho sobre a governança da RID, e, sobretudo, a região geoeconômica, nessa perspectiva mesmo de levantar dados e informações a respeito disso. Então, para a gente foi assim, bastante importante a gente trabalhar esses dados para ver e revelar para vocês o potencial que tem a região. Eu acho que, quanto aos destaques, o Júlio já colocou na apresentação, eu não sei se eu, né, se eu colocaria mais, porque ficaria redundante, mas eu só gostaria mesmo de falar do crescimento que teve a região geoeconômica durante esse período que nós analisamos e destacar Barreiras, né, como já foi colocado, como uma microrregião que mais cresceu. Também, na verdade, as microrregiões que obtiveram maior crescimento nesse período são do que a gente chamou de RGB1. Né? Então, a gente teve Santa Maria da Vitória, né? Depois Barreiras, e a Dianópolis de Tocantins, foram as que mais cresceram nesse período. Depois veio em torno do DF, na RGB2 e na RGB1, o entorno do DF. Mas, já em relação à produção de soja e milho, que foi o que a gente destacou, que foram os produtos que mais obtiveram, né, crescimento nesse período, aí a sequência é Barreiras, né, que obteve, aí, nesse período analisado no último, 2,9 milhões de toneladas, secundado pelo entorno do DF, com 1,2 milhão, seguido por Unaí, com 744 milhões. Então, aliás, 1.000 toneladas. Né? E depois, o milho também ele reproduziu a mesma ordem de distribuição. Barreiras, depois o entorno do DF e, por último, o Unaí, com 648 mil toneladas. Então, esses são os números, né, que já foi apresentado aqui e que depois isso vai estar lá no site e vocês poderão obter de forma mais assim, tanto detalhada quanto, enfim, todos os resultados obtidos da análise. Obrigada. Bom, a gente vai abrir agora para os colegas aqui que estão na imprensa, a Nayara, a Larissa. Antes de abrir, eu queria só fazer um comentário, né? E até, né, a gente até lamenta o Wilson não ter podido participar aqui, mas eu vejo, sim, uma associação entre a forte concentração da área cultivada com esses duas commodities e a retração na área cultivada com produtos que compõem a cesta básica. Eu acho que, até por força do mercado mundial, que é um mercado extremamente aquecido, né? E a gente vê que os países que têm disponibilidade de atender esse crescimento são aqueles que têm uma disponibilidade maior de área. Só a produtividade não responde por isso, tem uma limitação, o aumento da produtividade. Então, o componente expansão da área é, sim, um fator importante para suprir esse mercado. E, obviamente, que ele concorre, do ponto de vista econômico, numa vantagem em relação a esses produtos da alimentação básica. Tem outros fatores, não é o único fator. Né? Tem mudanças de comportamento, né? Provavelmente, uma boa parte da nova geração já não tem tanta afeição ao feijão com arroz, né, como tinha, né, a nossa geração, a geração mais antiga. Né? Mas isso tem influência, mas eu acredito que a influência maior esteja em função dessa concorrência, o que faz, inclusive, a concorrência faz encarecer a produção desses alimentos básicos. Né? E um outro elemento importante, que não é a discussão proposta aqui, mas acho que faz parte desse debate, é que a agricultura empresarial que tem mais capitalizada, né, com mais acesso às tecnologias mais modernas, ao entrar em determinadas áreas, como, por exemplo, a produção de feijão,
ela coloca numa situação muito difícil a agricultura familiar, que não tem como competir, né, com o segmento empresarial, em termos de produtividade. Para ficar só na produtividade, para não falar de comercialização, né, de acesso a crédito e tal. Então, isso é também um complicador, né, e acaba tornando menos competitiva a produção da agricultura familiar nesse produto de alimentação básica, e é mais um fator restritivo. Eu estava, anteontem, em Goiânia, participando de um debate onde falava lá sobre o Centro-Oeste, né, a alternativa de desenvolvimento do Centro-Oeste e tal. E eu lembrava, né, que, além a gente falou aqui da soja, milho e cana, que onde a produção mais expandiu, o eucalipto, a produção de eucalipto tem crescido muito, né, a plantação de eucalipto, por conta da demanda de celulose. O Brasil, hoje, é o segundo maior exportador mundial de celulose também. E a celulose tem como insumo o quê? O insumo, o eucalipto, que é plantado. E o que unifica, né, o que torna comum, né, soja, milho, cana e eucalipto? É o fator terra, que é abundante água. Quando você tem terra abundante e barata e água, né, você se torna competitivo naquilo. Mas isso tem, né, consequências, outras que têm, sim, que ser debatidas. A gente acha importante ter uma produção relevante para o país, para as divisas do país, exportar esse ano, como vai exportar 30 bilhões de dólares de soja, e algo em torno de 8 bilhões de milho, e mais 20 de açúcar e etanol, só somando tudo aí já dá mais de 60 bilhões de dólares só nesses 3 produtos. É importante para as divisas do país, com certeza, e tal. Mas tem outras consequências que também têm que ser debatidas. Então, eu não tenho uma visão tão tranquila quanto do Wilson, estou tão otimista, né, achando que, né, é só bola para frente. Jussânio, deixa eu só passar aqui primeiro para a Larissa e para a Nayara, que depois a gente abre o debate aqui. Diga lá. Vocês levantaram essa preocupação com a concentração da produção de milho e soja, né? Com o encarecimento desses produtos, desses outros grãos, feijão, arroz. Isso acontece também no Distrito Federal, uma preocupação, o quanto encareceu? Vocês fizeram um levantamento? Isso aí quem pode responder é o Kleber. Há essa preocupação, Kleber, aqui em relação a essa, na Emater, vocês debatem isso? O debate ele é colocado à mesa, né? Realmente existe essa preocupação, né? E a questão que o Júlio coloca da produção, né, de commodities dentro do Distrito Federal, nós temos um limitador que é a questão terra, né? Então, não tem o tamanho necessário para que isso possa expandir. Então, os produtores daqui têm saído realmente do Distrito Federal buscando outras fronteiras. Uhum. Mas, assim, para o bolso do brasiliense mesmo, quanto isso refletiu, essa concentração da produção em soja e milho? Não, esse dado nós não temos. Na verdade, né, a soja produzida aqui, ela entra no bolo do bolo nacional, parte é exportada in natura e parte é esmagada. E vai virar farelo, que vai suprir aí as granjas, né, pelo Brasil afora, e parte do farelo também é exportado, ou o óleo que vai para as cozinhas e também parte é exportado. Mesma coisa do milho. O DF ele é uma unidade da federação onde ele não é autossuficiente em arroz, longe disso, né? Em banana, mandioca, talvez em feijão, não? Nem feijão, né? Então, basicamente, ele é autossuficiente na soja e no milho por conta das características desses 2 produtos. Então, se essa concentração afeta ou não, né, eu acredito que sim, né, porque ao ter uma grande concentração da produção nesses 2 produtos e, como o Kleber colocou, ter uma área exígua, tá certo? Isso aí acaba fechando espaço para que outras culturas possam crescer. Mas não é só isso, né? Tem um pouco a discussão do Wilson. Como tem uma grande concentração fundiária, o grande empresário ele produz ele foca no mercado externo, ele vai produzir soja, ele tem os canais de comercialização, né, ele está linkado diretamente na Bolsa de Chicago, então ele não está preocupado em suprir o mercado de alimentos, ele está preocupado em ganhar dinheiro, certo? A preocupação dele é essa. Então ele vai produzir aquilo que o mercado internacional está, né, pagando mais. E aí a soja, o milho, né, o açúcar,
algodão acaba indo por aí. A equação é um pouco complicada, ela é complexa. Não é complicada, não, é complexa, né? Porque são várias variáveis envolvidas. Agora, Larissa, chama atenção para a questão global da região geoeconômica, né? O que o estudo procura trazer, porque, na verdade, o DF, dentro dessa produção global, ele não representa nem 5% do total. Né? Temos uma safra aí de grãos de 13 a 14 milhões de toneladas, o DF é 5% disso. Então, o estudo ele coloca, né, sem prejuízo dessa análise mais crítica em relação a uma série de questões, mas ele coloca que há uma oportunidade para que Brasília possa capitalizar, do ponto de vista econômico, né, vantagens dessa produção em grande escala, seja como supridora, né, de insumos demandados por essa produção, seja como processadora, né, e aí a Brasília e a região, né, de influência como um todo, processadora desses produtos, né, implantando plantas industriais, e também como polo, prestador de serviços, né, de uma série toda uma gama de comercialização, que são características que cidades... Goiânia, por exemplo, se apropria muito mais, né, e melhor dessa situação do que Brasília, muito embora né, tenhamos uma região agrícola tão importante quanto a que circunda a Goiânia, ou Cuiabá, no caso do Mato Grosso. Então, um pouco da discussão colocada é essa, né? Por que Brasília não exerce também esse papel de um polo de uma grande região agrícola? Parente. Bem, eu queria explorar um pouco as contradições. Nada a obstar com relação aos dados referentes ao crescimento econômico da agropecuária brasileira. Agora, eu creio que seja, para todos nós aqui, interessantíssimo, e para a nação, de um modo geral, discutir aquilo que tu há pouco falaste, as consequências desse boom, desse grande incremento, né, em que coloca o Brasil como um dos maiores produtores mundiais de grãos. E carne também. Né? O que isso representa em termos sociais, em termos ambientais, dentro daquelas dimensões da sustentabilidade. Não se pode pensar uma economia que, em termos prospectivos, não tenha sustentabilidade. Né? Como se a vida se resumisse ao hoje, ao aqui, ao agora. E não é bem assim. Né? E, no caso específico do Distrito Federal, isso se reveste de uma peculiaridade um pouco diferenciada em se tratando do restante do país, dada a diminuta dimensão territorial desse distrito, os insuficientes recursos que ele tem, né? O fato de representar também as nascentes, né, das principais bacias, né? Então, tudo isso tem a ver com a necessidade de repensarmos o modelo. Nós sabemos que a agricultura brasileira ela está sendo impulsionada praticamente em dois fatores. O excessivo incentivo dado pelo Estado a essa expansão e uma regulação negativa em termos ambientais, né? Nós temos um passivo enorme, né? Em termos de legislação trabalhista, em termos de acesso, de democratização do acesso à terra. Né? Então, a concentração da propriedade ela aumenta dia a dia. Né? E isso tem a ver com a sustentabilidade não só daqueles que habitam o campo, mas com a sustentabilidade também dos que vivem na cidade. Então, nós temos que pensar, Júlio, eu acho que Brasília, eu concordo contigo, nós temos que ter uma visão mais holística que contemple todos esses fatores, mas sem abdicar dessa necessidade de examinarmos, né, de forma bastante criteriosa as consequências desse expansionismo. Né? Agora, ele pode ser convertido
unidade modelo em termos de produção sustentável. Ou não, companheiro? Não é isso? Ou então, temos que abrir essa discussão, né? É inadmissível que um território tão pequeno, com 2/3 das terras sob o domínio público, esteja concentrado na mão de meia dúzia de 3 grupos aí. Quer dizer, isso é inaceitável, né? Com uma população, uma densidade demográfica altamente desequilibrada. O professor vai ter que repensar a questão da mobilidade, porque não vai ser fácil daqui, né, a uns 5, 10 anos. Então, nós temos que visualizar a questão do meio rural do Distrito Federal, ainda em torno, né, Carlos, de 2/3 de suas terras ainda está centrada nesse meio rural, a melhor forma de utilizar isso aí. E, para nós, evidentemente, quem detém o perfil dessa melhor forma ainda é a agricultura familiar. Ok, parente. Jussânio. Júlio, primeiro, acho que parabenizar o trabalho da Juliana e da Fran. Eu não tinha lido o trabalho ainda, mas pela apresentação do Júlio, ficou bastante claro alguns pontos. O primeiro, eu acho que a Codeplan, mais uma vez, assume uma função primordial na produção de estudos, de pesquisas e de tema, traz ao debate tema tão importante como esse tema da questão agrária, agropecuária, questão agrícola no nosso país. Na apresentação do Júlio, eu tinha anotado alguns destaques, Júlio. Primeiro, quando aborda a questão da elevada área dedicada à produção agrícola, com concentração, por exemplo, basicamente de 2, soja e milho, ali detendo a maior participação. E aí entra aquilo que também o trabalho está apontando, a questão dessa opção pela exportação, pela produção de commodities, e até que ponto isso impacta na produção interna dedicada ao consumo do mercado interno, e essa produção ela é realizada a que custo? Participei, semana passada, do Congresso Brasileiro de Economia, em Manaus, que teve como tema central aquilo que o parente está colocando, sustentabilidade, né? E nessa discussão da produção sustentável, foram várias mesas que discutiram a questão da metodologia de mensuração do PIB. Né? O nosso PIB, hoje, ele é deficitário na mensuração da produção da riqueza. Por quê? Um exemplo simples, na questão da produção de minérios, né? Você tem áreas destinadas à exploração de minérios que se obtém dali, seja ferro, ou seja pedras, uma produção mensurada, valorada, mas no momento em que cessa essa atividade, você tem várias áreas são exemplos de áreas degradadas e com dano ambiental enorme. E a recuperação dessas áreas não está sendo levada a termo no cálculo do nosso produto. Esse foi um exemplo dos questionamentos sobre a questão metodológica do PIB. Uma tabela que o Júlio apresentou ali também mostra a Argentina, e aí colocando o Brasil como vice. E entra no contexto, eu fiquei pensando aqui, também estava na pauta das discussões a questão do Brasil. O Brasil, estamos numa prática de voltar na reprimarização, né?
é uma prioridade para a questão da produção agrícola e como é que fica se queremos realmente alcançar padrões de desenvolvimento, esse é o de países de primeiro mundo, esse receituário, esse retorno em detrimento, muitas vezes, da prioridade para a atividade industrial, aonde vai nos levar, né? E, por último, sem dúvida, Distrito Federal, eu acho que aqui a gente alcançou e tem alcançado índices de produtividade bastante elevados, e eu acredito esse grande avanço na questão da produtividade, porque você pode ter, sim, uma produção agrícola com a produtividade maior e redução de área focada à redução de áreas, e aí o grande destaque para a parceria Emater e Embrapa, que eu acho na área de Cerrado, no Distrito Federal, tem atuado como modelo para o nosso país. Aldo. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar a equipe de Júlio, da Juliana e a Franci pela excelente qualidade do material trabalhado. Eu li, achei que tiveram um excelente desempenho no exame das tabelas. Quer dizer, então, a Codeplan se coloca, mais uma vez, na ponta, na descoberta de coisas que vão acontecendo na economia e que têm algum impacto sobre o território. E, nesse aspecto, eu escutei recentemente uma observação de que há, durante 100 anos, observando-se o clima, uma elevação da temperatura, de modo geral, no planeta, e que vai afetar fortemente o Brasil de alguma maneira. Primeiro, o sul vai continuar sendo muito chuvoso, não é? Isso vai ser bom para a produção de arroz, é por isso que, né, o Wilson que falava aí de que não dá para mudar no sul, é uma cultura, a produção de arroz é baseada na terra irrigável, não é? E que o centro-oeste e o nordeste vão sofrer fortemente pela elevação da temperatura por falta de chuvas. Então, aí eu concordo plenamente com o parente que diz que, de repente, a expansão agrícola, quando você tem, digamos, o alargamento das fazendas e do latifúndio, expulsa a população que acaba nas periferias urbanas, não é? Ou, no nosso caso, na área metropolitana, onde a terra é mais barata. Então, eu tenho duas preocupações. Uma social, que é essa mudança de temperatura e de clima, e, do modo geral, que vai afetar a produção. E aí também há uma questão que vai afetar a terra, como o Jussânio falou, no sentido de que ela vai esgotando. Então, acho que uma segunda etapa, Júlio, na pesquisa, é verificar o quanto da agricultura avança em áreas novas, sobretudo o desmatamento do sul da Amazônia, né, o norte do Mato Grosso, e mesmo aqui o Cerrado, ele vai cedendo, não é? E você tem terra nua e os rios barrentos, o que significa que o melhor da terra está indo lá para o Rio da Prata, como eu vi quando eu fiquei uns tempos no Uruguai. Então, essa é uma preocupação que parece fugir de nós, e eu acho que a questão ambiental entra aí, e, no caso aí, o Wilson Lima, né, e a sua equipe vai ter que dar uma olhada nisso, porque é a questão ambiental, não é? E uma segunda coisa que me preocupa, já que Brasília tem influência na sua região já econômica, mais do que propriamente na RID, né, que estagnou, e aí eu me penitencio para verificar pouco futuro para a RID desse modelo, não é? E como é que Brasília poderia ser um centro que comanda a produção agrária através não apenas dos estímulos federais, mas de pessoas que têm um comando na comercialização do setor privado, né? Porque nisso que se fala aí, não está se falando no grande produtor e a quem ele está obedecendo, além das bolsas de Chicago, enfim, de Londres, de Paris e outras mais, não é? De Nova York.
Então, se há uma possibilidade de ter uma pesquisa sobre o comando regional dessa produção agrária. É isso que eu queria contribuir, mais uma vez, cumprimentando a equipe. Eu queria aqui assinalar a presença do Jean Bonfim Lima, né, representando aqui a representação do governo do Estado de Goiás no DF. Não sei se tem mais... Tudo bom, João? Se tem mais algum outro órgão também para se identificar aqui. Eu queria lembrar, né, lembrar o seguinte, que, aliás, Valdo, essa pesquisa aí foi feita, tá? Não precisa, tá na minha tese lá, exatamente isso. Tem todo esse avanço aí, de onde avançou, onde foi ganho de produtividade e tal. Na Amazônia e no Cerrado. Mas a questão, né, que talvez a gente estava mais interessado em explorar nesse estudo, essa questão do ponto de vista econômico mesmo. Vamos lá. Estamos falando aqui de exercício, né, de funções, né, de comercialização, de suprimento, né, de insumos básicos e tal. Independentemente do perfil da produção, disso, daquilo, a produção está dada ali e alguém está ocupando esse papel. Quem está ocupando esse papel é São Paulo, quem está ocupando esse papel é Goiânia e quem está ocupando esse papel é Uberlândia. Concretamente, quem ocupa esse papel, né, de suprir de insumos, fertilizante, semente, maquinária agrícola, a distribuição disso tudo, a questão da comercialização, são esses 3 centros. Tá certo? Então, a discussão que está colocada não é propriamente a favor ou contra, né? Eu tenho muitas críticas em relação a esse modelo. Por mim, o parente sabe disso. Eu expropriava essas grandes propriedades e distribuía terra para todo esse povo que está sem terra. Mas, né, não está na nossa alçada fazer isso. A gente luta, a gente põe esse debate, mas, dadas as condições atuais, né, que estão colocadas, tem uma questão, tem uma oportunidade econômica, de fato, colocada. E acho que essa oportunidade econômica ela não é buscada por conta desse mito. Acho que tem um mito aqui que Brasília nasceu para ser uma cidade política administrativa e ponto. Entendeu? Não tem que entrar nessa área aí disso, daquilo. Então, outros ocupam esse espaço, né? Não existe, na política da economia, não existe espaço vazio. Se a Brasília não está exercendo essa função, São Paulo, né, Uberlândia e Goiânia vão exercer. Então, eu diria que o debate colocado nesse momento, sem prejuízo dos demais, é esse, né? O que poderia ser feito para que... E aí tem essa questão que o Aldo colocou. Não vai ser o setor público que vai fazer isso, tá certo? Vai ser basicamente uma iniciativa do setor privado. Mas também a gente sabe que o setor privado aqui em Brasília é muito débil. Cansamos de falar sobre isso, né? Entre as 500 maiores empresas do Brasil, vai aparecer lá a primeira, a CTIS, em 473º lugar, 473. Então, o setor privado aqui, por mais que quando a gente fale isso lá na FIBA, na FEComércio, o pessoal fica fulo da vida com a gente, né? Pô, você está esculhambando. Não, só estou dizendo uma realidade. O setor privado aqui é débil. Ele não existe. Atrofiado pelo peso do setor público, é claro, mas... Então, eu acho que o setor público pode tentar fazer alguma coisa para atrair esses investimentos privados e, ao atrair, fazer com que, né, a riqueza circule aqui, né? Essa riqueza, né, vinculada, né, a todas essas atividades do setor secundário e terciário, né, vinculados ao setor agropecuário, ela possa efetivamente circular aqui no Distrito Federal e na região, né? Fala, Wilson. Grande latifundiário do Gama. A minha fazenda, se botar uma vaca, ela fica com o chifre, a cabeça e o rabo de fora. Então, não cabe nada, não produz nada. Queria cumprimentar mais uma vez o Júlio e as meninas aí, a Emater também, por esse debate, cumprimentar todos os senhores, senhoras. Júlio, nós não temos jeito de fazer progresso sem olhar o que afeta. O Parente foi muito feliz nas colocações dele, levantando a questão da sustentabilidade. Mas nós temos outros agravantes.
A Conab, por exemplo, apequenou o trabalho dela, tornou muito pequeno e, claro que o governo não teve essa preocupação. Eu não sei se você lembra daquele slogan que tinha na época da ditadura. O último presidente da ditadura falou, era dito isso, planta que o João garante. Não sei se você lembra desse, né? Se lembra que tinha. E hoje não há mais essa confiança. O grande produtor, ele tem dificuldade de mobilidade, de transporte desse produto, de colocá-lo, de exportá-lo, porque as nossas vias férreas ainda não foram concluídas, não alcançam ainda o grande setor produtivo. Nós temos problemas ainda de armazenagem, e isso é muito sério, porque tem mostrado na televisão, inclusive, tem produto milho, por exemplo, no Mato Grosso, está ficando a céu aberto, a hora que vem uma chuva, acaba aquilo tudo, o prejuízo é enorme, o Brasil arca com isso, perde com isso, porque não exportou e tal. E o pior ainda ocorre conosco aqui, porque tem tanta fome no mundo, e o desperdício, tanto no transporte, como na produção, como em tudo, daria para matar a fome do mundo. Nós sabemos disso também. Então, eu sei que o PAC, a presidente Dilma, tem incentivado muito em várias frentes para que o PAC produza, tal, mas se não tiver uma preocupação de não haver desperdício, de, quem sabe, fomentar, até entra aqui um outro componente que não preocupa, não tem tido a preocupação dos estados, e nós temos essa riqueza, que é o Banco de Brasília. Se o Banco de Brasília crescer, se nós incrementarmos ele para que ele possa fomentar e pode acudir e resolver o problema do Centro-Oeste, porque o Minas Gerais, Goiás, os bancos de lá já foram para as cucuias. E nós fizemos questão de preservar, a Câmara Legislativa debateu isso quando o governador Arruda já vinha, mais ou menos, de encomenda de privatizar o banco. E a Câmara Legislativa, naquele tempo, teve um papel fundamental que não deixou privatizá-lo. E hoje, nós temos essa grande riqueza na nossa mão e não estamos sabendo explorar, não estamos sabendo colocar ele no seu devido lugar, o valor que ele tem, e ele não foi privatizado. Então, o Banco de Brasília pode ajudar a incrementar e muito, e salvar parte desse trabalho que está sendo feito em todo o Brasil, principalmente nessas regiões onde foram levantados esses dados aqui, na produção de grãos. Para encerrar, não podemos, eu quero louvar a atitude aqui, o levantamento que o parente faz, porque a gente tem que atacar todas as frentes, não pode fazer uma coisa e esquecer as outras. Nós não podemos esquecer da sustentabilidade, não podemos esquecer do desperdício, e não podemos esquecer que não tem como armazenar e exportar, quer dizer, tirar esse produto do centro de produção e colocá-lo lá nos portos, para poder... Porque foi criado aqui no centro, em Brasília, o Porto Seco, mas até hoje não atingiu o seu... ele não diz aqui veio. Aqui veio. E nós temos essa dificuldade. Então. Pergunto se a Larissa, a Nayara gostariam de fazer mais alguma pergunta. Alguém mais? Zezé? Bom dia a todas e a todos. Eu queria só trazer mais um pouco uma preocupação com essa questão. Eu, como agrônomo e como especialista nessa questão ambiental e na questão de solos, eu vejo o seguinte: a nossa mesa não pode ser abastecida apenas de commodities. Nós não vamos comer commodities. A nossa mesa tem que ser abastecida com alimentos, com feijão, com arroz, né? São essas coisas básicas que precisam para sustentar, né, dar sustentação ao ser humano. Então, essa grande produção das commodities são feitas em áreas de primeira qualidade. O solo tem 8 classificações. Só 3 classes são adequadas para a produção da agricultura.
São os 3 melhores tipos de solos. E exatamente essas produções de soja, de milho, exigem exatamente as melhores terras. Você não vê soja plantada em alto e baixo. A soja tem que ser plantada em terreno plano, da melhor qualidade. Isso vai restringindo cada vez mais o ambiente adequado à produção de grãos, de feijão, de arroz, de milho, para a nossa mesa. E isso tem um reflexo que eu até entendi, mais ou menos, a pergunta da companheira, eu não lembro o nome dela aqui. Como? Larissa. Quando ela colocou, Júlia, a pergunta para você, eu entendi que foi mais ou menos no sentido de qual o impacto, né, na economia, na questão da geração de aumento de preço do feijão, do alimento. Eu acho que ela quis perguntar mais nesse sentido. Eu entendi que a coisa é essa. Porque, como você mesmo falou, à medida que você aumenta a produção dessas commodities, ela está afetando o preço dos alimentos. Ela já está afetando. Então, isso vai gerar exatamente aí problemas, né, para a economia, para o social e a questão ambiental, a questão do meio ambiente. Hoje, a gente não pode pensar em crescimento. E eu acho que esse modelo que nós estamos vendo aí é um modelo do crescimento, é um modelo ainda da Revolução Verde. Antigamente, falado em que tudo era... primeiro preparava o bolo, fazia o bolo crescer para depois distribuir. E não era assim esse modelo, a gente viu bem que não é isso. E todo investimento era para aumentar exatamente o tamanho do bolo. Então, nós vamos ter problemas ambientais, e hoje a questão da discussão do desenvolvimento sustentável são 3 dimensões básicas. É o social, é o econômico e o ambiental. Se uma dessas 3 dimensões não estiverem ou não estiverem sendo contempladas, nós vamos ter uma distorção muito grande e um prejuízo maior ainda para a nossa sociedade com relação ao meio ambiente, com relação à disponibilidade de terra para a produção. Um outro fator que nós não estamos vendo, que o Wilson falou, a questão da mobilidade. A mobilidade não é tão difícil para o grande produtor de soja, para ele pegar a soja no Paraná, levar para o porto de Paranaguá, não é tão difícil. Mas, entre isso, aí, se a gente for analisar a questão da infraestrutura, nós estamos vendo aí as estradas, com o grande peso desses caminhões, desses transportes, elas estão sendo afetadas. Então, tem o ônus e o bônus. O bônus está ficando para o produtor, o grande produtor, e o ônus está ficando para nós, para a sociedade. Era só um alerta que eu queria fazer. Muito obrigado. Eu queria chamar a atenção. Nenhum estudo ele pode ter a pretensão de abranger todos os aspectos, todas as variáveis, tá certo? E repito isso aqui, né? Eu coloco esse elemento, essa dimensão ambiental, essa dimensão social, o risco para a segurança alimentar dessa concentração, mas o estudo ele foca uma situação dada, entendeu, Zezé? É uma situação dada. É a mesma coisa, né, em relação, por exemplo, à matriz de transporte. Perguntar aqui a qualquer um dessas 70 pessoas aqui, todo mundo diz assim, não, mas essa matriz aí é errada, é coisa baseada no automóvel, coisa e tal. Todos nós sabemos disso. Mas o Brasil hoje é o 4º maior mercado de automóvel do mundo. Tá certo? Então, existe uma situação onde várias indústrias têm expandido, até porque a percepção do setor automotivo mundial é o quê? Está estagnada a produção nos Estados Unidos, claro, lá tem 300 milhões de carros, né, é só para substituir, não tem novo consumidor, né, no Japão, na Europa e tal. Então, vai crescer onde? Na China, vai crescer na Índia, vai crescer no Brasil, na Indonésia e por aí vai. Isso significa que, pelo menos nos próximos anos, a indústria automotiva vai vir para cá. Gostemos ou não desse fato de que a produção de automóveis vai continuar crescendo na região, né, mas é um fato. Então, temos aí teve investimento da Hyundai agora lá em Piracicaba, teve a Toyota lá em Sorocaba. Anteontem, a Mercedes vai voltar a produzir automóvel aqui lá em Joinville, a BMW também lá na região de Santa Catarina. A discussão que se coloca é o seguinte, essas empresas estão sendo instaladas, um pouco da discussão aqui de Brasília também,
Né? Quando se fala, não, Brasília não cabe indústria automotiva, mas elas estão se colocando, elas não estão indo para o ABC. Elas estão indo para Pernambuco, para Bahia, para Rio Grande do Sul, Paraná, para o interior de São Paulo. E uma indústria automotiva não é só a planta industrial, ela está levando indústria de componente, pneu e o diabo a quatro. Para cada emprego gerado numa planta automotiva, são gerados 11 empregos em outras atividades. Então, a discussão é essa. Gostemos ou não de estar produzindo mais carro, mas está produzindo. É uma alternativa, porque, na verdade, isso gera emprego. Essa atividade industrial, ela gera emprego, ela gera renda. Basta ver o grau de desenvolvimento de cidades como Joinville, como Piracicaba ou Sorocaba, e comparar com a nossa área metropolitana aqui para entender. Né? É só ir lá no site do IBGE e ver. Né? Qualquer indicador de renda, IDH e tal, entre essa cidade e a nossa área metropolitana para entender o que eu estou dizendo aqui. Então, gostemos ou não dessa realidade, mas ela está dada. Alguém está se apropriando dessa situação. Essa é a discussão. Tá certo? Não significa que não deve fazer a discussão, pô, esse modelo de carro está furado, não é por aí, entendeu? Mas, enquanto isso não é resolvido na sociedade, talvez isso resolva. Talvez, ao invés de dar estímulo para IPI para produzir carro, entendeu? Façam o acréscimo. Ao invés de reduzir o IPI de 12% para 4%, botem ele de 12% para 80%. Talvez seja isso. Né? Mas, enquanto a sociedade, por enquanto, hoje não quer isso. Ela pressiona para reduzir o IPI, para ter o carro mais barato. Ela não pressiona para ter o carro mais caro. Então, esse debate, da mesma forma como essa questão agrícola. A oportunidade está dada. Existe, né, alguns setores se apropriando dessa condição de grande região agrícola. Né? E, como eu disse, né, Goiânia, São Paulo e Uberlândia é quem exerce esse papel aqui. Alguém está fazendo isso. Independentemente do modelo mudar ou não, isso vai continuar acontecendo, até a mudança do modelo. Essa discussão que está colocada. Ô, João, insistindo, gostemos ou não da situação, tá certo? Mas existe uma situação dada. Tá? Todo esse debate aí, acho que você acompanhou, ele foi feito aqui em 3 sessões, tá certo? Sobre a questão da reforma agrária e agricultura familiar. Eu estou dizendo isso, todas essas questões que você colocou, elas são reais, né? Ninguém desconhece. O que eu estou dizendo é que isso não pode anular, entendeu, uma outra discussão que está colocada aqui, porque também tem a sua devida importância. Tá certo? Quando a gente fala da questão, por exemplo, de intensificar a industrialização de Brasília, tá? E muita gente é contra por vários motivos. Desde porque aqui isso acaba função política administrativa, até porque a indústria polui, ou uma porção de coisas. Quando a gente sabe que tem outros instrumentos tecnológicos de legislação, né, que neutralizam, pelo menos em parte, esses efeitos. Mas tem que se pensar na não implementação dessas questões também. Tá certo? Porque quando você abdica, o que vai explicar a Brasília ter uma taxa de desemprego mais próxima da taxa de desemprego. Está aqui o Jussânio para comprovar isso. Todo mês a gente divulga. Mais próximo da taxa de desemprego de Recife, Fortaleza e Salvador, e muito distante das taxas de Belo Horizonte e Porto Alegre, é o quê? É o fato aqui de não ter atividade industrial. O emprego industrial lá tem um peso enorme, e, como a gente fala, a indústria que puxa, né, milhares de empregos na atividade de serviços vinculada à indústria. Então, estamos falando, sim, de geração de emprego, estamos falando, sim, de geração de renda, porque senão fica um discurso cômodo, entendeu? Da gente, não queremos saber disso. É o discurso de quem não está incomodado com a situação que tem 300 mil pessoas desempregadas aqui na nossa área metropolitana. Essa é uma realidade. Então, você tem que buscar, sim, alternativas para essas 300 mil pessoas. Não cabe 300 mil pessoas no serviço público. Não cabe 300 mil pessoas no serviço público. Todo mundo, aliás, deve ter umas 500 mil frequentando os cursinhos aí e se preparando para o concurso público. Mas não passa todo mundo, gente. Não passa. Passa uma parcela pequena. Então, tem que se buscar, sim, alternativas. E a ideia, né, e dada essa situação, repetindo pela 1000ª vez, sem prejuízo de todo o debate sobre os outros aspectos, ambiental, social, né, e o diabo. Mas existe uma situação dada que hoje, nessa condição, tem segmentos que se apropriam, né, do exercício dessas funções e que, de alguma forma ou de outra, estão gerando empregos em outras regiões e não aqui na nossa região de Brasília.
Diga, Russo. Bom, primeiro eu acho que é importante o debate. A Codeplan é um órgão de planejamento e pesquisa, e entrar na agricultura é uma coisa muito boa, né? Eu acho que isso aí a matéria deve estar ficando satisfeita. Tem um parceiro agora aqui na questão da agricultura. E a agricultura é essa polêmica, né? Terra é a polêmica, né? Todo mundo sabe a nossa posição histórica em relação a esse assunto, mas é muito importante esse debate da produção de grãos. Trazer esse debate, quer dizer, na verdade, o que a Codeplan está fazendo é uma constatação, né? Uma constatação, né? É igual a estatística demográfica, a estatística de turismo, a estatística de cultura, que é a estatística da agricultura. Do PIB, o PIB da agricultura. Praticamente, a Codeplan ficava discutindo o PIB da indústria, do comércio, e a agricultura sempre foi muito pequenininha aqui, né? Ela é pequena já no Brasil, mas é muito pequenininha no DF. Mas esconde de uma coisa muito importante, é o alimento para as pessoas. A agricultura é fundamental, é indispensável para a segurança e a soberania alimentar de qualquer país, de qualquer população, né? É importantíssima. Então, o que acontece? Essa questão da discussão de grãos é uma discussão do modelo econômico brasileiro, não é só do modelo agrícola, do modelo econômico, onde o modelo agrícola está dentro, né? A desigualdade é grande. É claro que, quando você mostra a produção, eu não vi aqui, era a produção de grãos, mas eu estava vendo, eu vi outro dia, o Kleber acho que pode falar melhor do que eu sobre isso, que a produção de feijão aumentou no Centro-Oeste. Aí eu estava até dizendo até para o Zezé, né? Ele falou a questão do preço do feijão aqui e tal. Diminuiu no Brasil a produção de feijão. Diminuiu no Brasil. Né? Diminuiu no Brasil. Está diminuindo. Isso é grave. Como a produção de mandioca está diminuindo também. É muito grave. Mas a produção de feijão cresceu no Centro-Oeste. Eu não sei explicar a razão disso, porque a grande produção, as grandes extensões, o agronegócio não se preocupa com o feijão. Então, provavelmente... Mas, de repente, por exemplo, me disseram aqui, por exemplo, que no PADEF tem muito feijão. Não sei se tem. Tem, né? Tem, mas até no PADEF tem. Então, é o seguinte, eu fico pensando como é que vai. Porque, historicamente, se você perguntar a parte da produção familiar em relação à produção de alimentos, mais de 70% dos produtos, em geral, são produzidos pela agricultura familiar, a produção de alimentos. Então, quem é responsável pela segurança alimentar é a agricultura familiar. Só que, se a gente não apoiar a agricultura familiar com pesquisa, tecnologia, assistência técnica, financiamento, um novo tipo de financiamento, e aí sim, como o João falou, a questão da reforma agrária, do acesso à terra, vai diminuir isso aí. E o agronegócio está preocupado com o quê? Está preocupado com ganhar dinheiro, como todo capitalista. Ganhar dinheiro. E por que é a importância dele aqui? Por conta do balanço de pagamentos. Mas um custo social e ambiental altíssimo do Brasil. E vão pagar um preço das futuras gerações. São as futuras gerações que vão pagar esse preço. Então, a mercantilização do alimento, a mercantilização da agricultura e das nossas terras vai levar a um problema futuro. Aliás, já está começando já. No agrotóxico, nos fertilizantes, né, na saúde alimentar das pessoas, na saúde das cidades. Aqui no DF mesmo, temos um estudo de segurança alimentar, aqui, que a gente fez aqui na Codeplan, divulgamos, que mostra a contaminação dos alimentos no DF, um dos maiores do Brasil. A expansão de soja no DF é absurda, ainda que a expansão da pecuária tenha diminuído. Mas a expansão de soja é uma coisa absurda no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, aqui no Distrito Federal. Aqui é uma cidade, é uma metrópole. Nós devíamos temos terra pública aqui que devia estar distribuída para os pequenos agricultores. Hoje, por exemplo, quem é responsável pela produção interna aqui é a pequena agricultura, com apoio da Emater. Aliás, a Emater é uma das raras assistência técnica no Brasil que está em pleno funcionamento, porque houve um sucateamento da assistência técnica no Brasil. Mas aqui no Distrito Federal tem um funcionamento muito bom. Eu acredito o seguinte, essa é uma polêmica grande, nós não vamos diminuir a desigualdade no campo nem na cidade, fortalecendo esse modelo econômico e agrícola que tem aí. Não é. Se o nosso problema é diminuir a desigualdade, o modelo não é esse que está aí. Não é esse modelo que está aí. É o modelo da agricultura familiar, produtiva. Não falo da agricultura de subsistência, não. Também é um erro. É um erro achar que o agricultor só tem que plantar para comer. Não.
O agricultor tem que mandar para a sociedade. Quem come é a sociedade como um todo. Né? Então, é importante que a gente coloque qual foi a decisão do governo brasileiro, principalmente do governo Lula. Você tem 2 ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Porque a gente sabe que tem essa dicotomia. Historicamente, os financiamentos eram só para a agricultura patronal. O governo Lula, vinha antes já, mas o governo Lula aumentou. Nós tínhamos, em 2002, 2 bilhões de reais distribuídos de crédito do Pronaf. 2 bilhões. Em 2002, na safra 2002-2003. Hoje está chegando quase 20 bilhões. É um apoio grande. O agronegócio sempre teve um apoio, agora a agricultura também tem. Só que é desproporcional. São 60 bilhões. 80 bilhões. Né? Então, eu vejo o seguinte, o que o Júlio está mostrando aqui, eu acho que é importante, a gente sabe a posição política do Júlio aqui, mas ele é o presidente da instituição. Então, tem que ter, se tem a produção, a realidade, e isso não é só aqui no DF. Nacionalmente, o governo tem colocado esse ponto como um ponto fundamental da balança de pagamentos. Tem sido, né? Agora, eu vou dizer o seguinte, sinceramente, não vejo mudança do modelo desde o Brasil colonial agroexportador. Isso é um absurdo. O Brasil tem que exportar agregação de valor e conhecimento. É isso que a gente tem que fazer. Mas, como disse que foi reservado a nós fazer a produção de primários, exportar os bens primários, o mundo reservou a gente para isso, como dizia, né, parente? Ele disse que, eu não sei se o Lula falou isso, não, mas se o mundo capitalista nos reservou vamos fazer isso bem, pelo menos. Vamos fazer isso bem. Agora, eu quero saudar, sim, a equipe aqui, porque fez o trabalho, é importante. E esse debate é importante, a Codeplan não foge do debate. É o debate da agricultura, é uma realidade, a gente precisa entender a realidade, né, e fazer esse debate. Nós não estamos aqui para ficar escondendo a realidade. É o contrário, se a gente quiser fazer a mudança da realidade, é preciso conhecer essa realidade. Eu quero, de fato, saudar o estudo aí, ainda que a gente tenha nossos agraristas aí que ficam horrorizados com os danos do agronegócio na agricultura brasileira. É importante, viu, Russo? Eu destaquei no início que o estudo ele não faz o corte entre a produção do empresarial e da agricultura familiar. Feijão, né, tem grande produtor de feijão. Né? Aquele camarada que assassinou o pessoal que foi condenado agora, de Unai, que os fiscais lá do Ministério do Trabalho, é o grande produtor de feijão. Consta que ele é o maior produtor de feijão do mundo. É o maior produtor de feijão do mundo. E a produtividade dele, a média no Brasil, está o quê? Está uns 800 quilos por hectare, é baixíssimo, o feijão, né? A dele é 3.500 quilos por hectare. Esse é um outro problema, falei aqui, porque ao produzir com essa produtividade tão elevada, ele torna a produção do pequeno produtor pouco competitiva. O cara não tem como competir com um camarada desse que tem uma produtividade 4 vezes maior. Mas o que eu coloquei aqui inicialmente é o seguinte, a gente passou 3 semanas, 4 semanas atrás, debatendo essa questão da reforma agrária e agricultura familiar. Né? E eu chamei a atenção para o debate colocado aqui, que é um debate mais do ponto de vista econômico da situação dada. É claro que essa situação do ponto de vista social, ambiental, é catastrófica. Né? Não vai distribuir renda, pelo contrário. Tá certo? Como também, na verdade, é o sistema capitalista, em canto nenhum. Seja na agricultura, seja na indústria, no serviço, o modelo que está aí não distribui renda, ele concentra a renda. Né? É preciso o governo, o Estado entrar para, né, contrabalançar o negócio, porque pela lei do mercado a gente sabe, quando o Estado não estava presente, né, como é que estava o índice de Gini, né, avançando aqui no Brasil, como avançou nos anos 90. Né? Então, assim, são várias discussões que estão colocadas. Né? A gente aqui não colocou essa questão no centro. A questão da distribuição de renda, ela está dada. Né? Agora, não é a todo momento que a gente vai fazer esse debate, muito embora ele tenha a sua, né, relevância, mas o que a gente colocou é uma discussão nessa perspectiva da oportunidade econômica aqui para a região. Fala, Gisane. Como eu abordei no início, eu não tinha lido o trabalho e tive uma fala muito mais voltada ao início que foi colocado aqui da produção. E agora eu estava lendo aqui o final do trabalho, a conclusão. Eu concordo plenamente com
com essa posição, Júlio. Eu acho que ficou mais claro na conclusão, eu acho que foi a tônica do trabalho, e aí o título aqui fala sobre safra na região geoeconômica de Brasília e no Brasil, mas a tônica que você dá, ela está bem caracterizada na conclusão, né? E que eu concordo plenamente, essa é uma região que necessita e carece, e tem aí um modelo que está dado e uma oportunidade. E essa oportunidade, sem dúvida, vindo para essa região, vai trazer uma mudança substancial sob o ponto de vista do desenvolvimento e crescimento econômico. Gente, podemos encerrar? Já passa de meio-dia, está todo mundo com fome, né? Seja de feijão, seja de arroz.